Fala pessoal do canal, tudo bem? Eu vim aqui falar um pouquinho sobre o jogo de hoje, né? O jogo do Vasco e Flamengo, na qual o Vasco era mandante em casa, né? Newton Santos, mas em casa. E é um jogo triste de se comentar, né? Um jogo que, já dando um grande spoiler, foi um jogo que o primeiro tempo foi muito positivo. Um jogo que realmente fez parecer que a gente poderia sair com um empate, se não uma vitória em casa contra o Flamengo pela primeira vez. Mas acabou que não aconteceu. Infelizmente o jogo acabou 1-0 Flamengo, né? Nenhum spoiler sobre. E vamos então às escalações, né? Falar um pouquinho mais detalhadamente. Hoje o Vasco ele veio no 4-3-3. Minha única ponto nessa grande escalação do Carille é, na prática, acabou virando um 4-3-1-2, porque o Coutinho, né, que ele estava na esquerda, ele sempre vinha da esquerda pro meio de campo, então acabava que ele virava o meio armador, ponta esquerda, né, sempre subia pra esquerda. Acabou que nesse jogo ele até foi mais pra direita, que era o ponto do Ryan, do que pra esquerda em si. Mas não foi um jogo que. Não foi um esquema que chegou a dever pra mim. Pelo contrário, achei o esquema até bem bom. Ainda tenho minha ressalva ali em deixar o Ryan no ataque com o Verratti, ao invés de ter deixado o Zuccarello. Que nem eu comentei no vídeo passado, né? O Zuccarello é uma pessoa que eu tenho bem mais rodagem do que jogou do Cariocão. Eu sinto que ele performou até agora bem mais do que o Ryan. Tudo bem que o Ryan só entrou em 2 jogos, né? Mas de novo, né, Fábio Carelli, eu sei que ele gosta de subir gente da base, ele mesmo já falou em coletiva muito bem do Ryan, que ele acha que o Ryan vai ser uma grande joia, e eu concordo com ele. Então não tem muito do que reclamar aqui, só uma questão de preferencial mesmo, eu vou dizer. Como hoje não tinha um Paulinho aberto, talvez até no lugar do Hugo Moura ou do Matheus Cocão colocar o Tietchan. Esses seriam os dois únicos pontos assim que eu mudaria, mas não é algo que, eu julgo que o Carille errou por conta disso. Não, realmente é questão preferencial. Ele é o técnico, né? Eu confio no trabalho dele. Ou melhor, tenho que confiar. Mas enfim, o primeiro tempo do jogo ele até que foi um jogo bem parecido com o jogo do Botafogo. O jogo no geral foi bem parecido, mas por que o primeiro tempo? Os 10 primeiros minutos foram bem conturbados, na verdade. Os 10 primeiros minutos desse daqui de frente do Botafogo foi um jogo que o time do Vasco entrou com sangue nos olhos. Realmente parecia que a gente queria acabar com o time do Flamengo, se não em campo, com a mão, sabe? Foi realmente algo bem dilaceral, por assim dizer, né? Tanto que em 1 minuto e 20 de jogo já teve o primeiro cartão amarelo. Em 10 minutos de jogo já teve 3 cartões amarelos. Então, 2 pro Flamengo e 1 pro Vasco, mas ainda assim, no saldo positivo de cartão amarelo, né? Se é que existe, o Vasco veio a terminar com bem mais cartões amarelos. E gente até que era bem difícil levar cartão amarelo, levou hoje, como foi o caso do Verratti. É até engraçado, né? Porque normalmente a gente está acostumado com o clássico João Vitor ser expulso. Hoje ele não levou nada. Acabou que quem levou foi o Verratti. Mas tudo bem. O Piton também levou, né? Foi um jogo bem estranho, posso dizer. Eu tô com uma colinha aqui do lado, tá? Então eu peço até. Já sabe se eu olhar pra direita o que tá acontecendo. E falando ainda sobre o jogo, né? Aos 14 minutos, novamente, eu vou pegar o ponto do outro vídeo, que é o Verratti, ele tá brincando com fogo. Aos 14 minutos de jogo do primeiro tempo, o Wesley, do Flamengo, ele vem, ele dá uma pontada de pé, uma pontada da chuteira na canela do Verratti, chega a fazer marca, dá a impressão de novo que o Verratti iria sair de maca, mas felizmente nada aconteceu. Foi algo, eu ouso dizer, grave, algo que eu tô com medo de sair na imprensa daqui a pouco, que deu algum BO, por conta de que o Verratti ele passou o primeiro tempo inteiro quase mancando. E no segundo tempo ele já estava mais tranquilo. Realmente, até o final do primeiro tempo já ele estava tranquilo, mas no segundo ele parecia zerado. É o Verratti. Sendo bem honesto, eu tô com medo, porque realmente na hora deu pra ver que ele tirou a caneleira lá, tava até com marca no lugar. Então, esperar melhoras, né? Por assim dizer. Ainda assim, o jogo, ele foi um jogo bem mais do Vasco. O primeiro tempo, o Vasco estava em marcação alta, tanto no ataque quanto na defesa. A gente conseguiu ler quase todos os ataques do Flamengo. Os que a gente não conseguia, a gente marcou falta. E o árbitro, se eu não me engano, foi o Braulio, deu cartão amarelo para todas elas, tanto o Flamengo contra o Vasco. Nada contra, até, eu vou dizer. E por conta disso, o Vasco hoje deixou bastante jogador bem empilhado. Se a gente passar para a final, eu acho que pelo menos uns 2 do elenco titular não vão jogar. Esse é o nível, sabe? Acabou também que, só para falar do banco, né? O banco hoje estava com os 3 atacantes principais do time. Principais não, novos do time, né? Nuno Moreira,
Benjamin Garré e o Lloyd, né? Que acabaram vindo estrear no segundo tempo. O primeiro tempo realmente foi isso, tá, galera? Realmente teve uma coisinha a mais, só que foi um lance do Ryan. Falei tanto do Ryan, né? Ele veio a fazer quase um gol, mas não saiu um gol. Desculpa, se tivesse saído um gol ali, eu estaria agora queimando minha língua, falaria muito bem do Ryan, mas não saiu. Foi um lance de quase gol. Foi um esquema muito bem lido pelo Léo Pereira do Flamengo, que não à toa está na lista da pré-convocação, né? E acabou que realmente não veio nada, até porque isso teria sido uma bela assistência do Coutinho, inclusive. E por falar nisso até, eu nem anotei isso. O Coutinho, ele foi de uma pessoa que, como eu comentei no último jogo do Carioca, de alguém que eu não vi em campo, para hoje eu vi ele em campo os 80 minutos, 65 minutos que ele ficou. Ele realmente é um cara hoje que ele estava com sede, sabe? O Coutinho parecia que ele queria ganhar. Tanto que ele jogou bem mais, ele apareceu bem mais, ele dividiu a bola bem mais, ele fez muito mais coisa do que ele fez no último jogo. Parece que o que ele não queria fazer no último jogo, ele quis hoje. Realmente foi isso. Agora, já indo para o segundo tempo foi uma reprise do Botafogo. Foi um o jogo que começou com... Onde o primeiro tempo termina com o Vasco tendo 5 finalizações a 2, o segundo começa com o Vasco não fazendo nada. O Vasco não conseguia ficar com a bola. No primeiro tempo também não, mas mesmo não ficando com a bola, no momento que a gente ficou, a gente gerou ataque. Aqui foi o contrário. Aqui a gente não conseguia fazer nada. Quando a gente conseguia pegar a bola, a gente perdia ela já na hora. Era coisa de 2 lances já perdia a bola. O técnico do Flamengo, que se o nome dele agora, Felipe Luiz, se não me engano, ele soube ler muito bem o Vasco. E isso até me vale uma ressalva, sendo honesto, de até que ponto isso daqui é elenco do Vasco ou isso daqui é técnico Fábio Carille. Por conta de que ano passado, quando a gente estava com o interino, né, o Rafael Paiva, ele subiu, a gente pensava muita coisa do mental do Vasco. Quando a gente estava com o Ramon Dias e com o português, que eu esqueci o nome, a gente via que muito jogo o Vasco parecia que ele perdia no mental. Veio o Rafael Paiva e tinha jogos que, principalmente os primeiros dele que ele ganhou, a gente via que ele ganhava no fator contrário mental, que era o Vasco tá perdendo no primeiro tempo, segundo tempo os jogadores entravam inspirados e ganhavam. Aqui, até algum momento com as 7 partidas do Fábio Carille, se não me engano, parece que a gente voltou pra época do Ramon Dias, que é estamos perdendo, melhor dizendo até, dando um exemplo do próprio jogo, estamos empatando, vamos entrar o segundo tempo morto, tomamos o gol, acabou o mental. O mental destruiu, parece que o Vasco esquece como joga bola. E isso, desde a época de Barbieri, tem acontecido com o elenco do Vasco, eu realmente não sei dizer até que ponto é o elenco, por conta que nem eu comentei do Rafael Paiva. Ele era um interino, que mesmo sendo interino, ele conseguiu fazer o Vasco render no segundo tempo. Se eu não me engano até, eu não tenho as estatísticas, mas o Paiva, ele conseguiu fazer o Vasco marcar mais no segundo tempo do que no primeiro. Inclusive, até o primeiro tempo do Paiva era conhecido por ser um tempo cansado, um tempo chato de ver. Então, eu não sei. De verdade mesmo, até eu acho que se tiver alguma opinião, algum comentário sobre, pode deixar nos comentários aqui que eu gostaria mesmo de saber. E até aproveitar que eu lembrei dos comentários, pessoal, esqueci de comentar 8 minutos atrás, mas se puder, por favor, deixa o like aqui no vídeo, se tá gostando. Se não gostar do vídeo no final, pode retirar, nenhum problema, dê dislike até também. Comente aqui no que eu posso melhorar. E agora voltando ao jogo, né? Aos 14 minutos, o Matheus Falcão ele sai. Aí o jogo ainda estava 0x0, tá, pessoal? Matheus Falcão sai e entra o Lloyd, que é o novo atacante do Vasco. Ele é um atacante que o pessoal tá, vou falar, hypando a chegada dele. Até certo ponto é entendível, por conta de que ele criou essa intimidade com a torcida, né? Deixa eu ajeitar a câmera aqui, pessoal, rapidinho. Ele criou essa intimidade com a torcida, ele fez várias lives falando que queria jogar no Vasco, que ele entendia o tamanho do Vasco, que era algo que ele ia sentir que ia ser muito bom para a carreira dele e pro Vasco. Você indo pesquisar a fundo estatísticas dele, né? Eu não falo melhores jogadas porque... Desculpa, melhores jogadas o Adson parece o Messi, sabe? Algo realmente... Algo que eu não me baseio tanto, é algo que eu evito. Eu vou falar sempre em estatística, em números que assim é mais fácil de ver. Em estatísticas, o Lloyd ele não apresentou um futebol tão grande, na minha opinião. Se eu não me engano, ele chegou até a ficar 48 jogos pelo time e marcar coisa de 6, 7 gols. É uma estatística assim, sabe? Mas o estilo de jogo dele, que é alguém que ganha no corpo, que corre bastante, que ele chega a ganhar disparidade entre o marcador dele, né? Não,
Ao invés dele sair num pique muito alto, ele ganha aceleração muito alta. Quem joga FIFA entendeu o que eu quis dizer aqui. E eu acho que ele pode ser realmente uma ótima colocação do Vasco. Eu estou hypando ele? Sendo bem honesto, não muito. Eu tô com muito medo dele ser um Cleiton, que chegou aqui e a gente pensou até que pode ser alguma coisa, né? O reserva do Verret que acabou entrando 3 jogos, se eu não me engano, e foi emprestado. Então, sendo bem honesto, o tempo nos dirá. Espero estar queimando minha língua no futuro. Agora, em compensação, o Benjamin Garré, que vai entrar mais pra frente no jogo, ele sim, eu acho que ele é um jogador que vale a pena olhar. Ele, quando entra no jogo, mesmo em momentos que quando ele pegou na bola, o juiz acabou de apitar falando que era falta para alguém do Flamengo, ele, antes do apito da falta, ele conseguiu driblar 2 jogadores, conseguiu fazer alguma coisa em campo. A maioria das bolas dele realmente foi para trás. Isso pode explicar negativamente o porquê da porcentagem de passes dele ser ruim, sabe? Porque pode ser pior, então, se eu não me engano, ele veio da Rússia, né? Ele tinha 68% de passe. Então, pô, se só tocando pra trás ele tem 68, então pode ter alguma coisa muito errada. Mas não sei, é algo realmente bem interno, é algo que eu espero ver bem dele, sabe? Pode cobrar depois, né? Agora a câmera tá melhor. o... agora falando sobre a parte ruim, né? Ainda antes da entrada do jogo reservas, e da estreia dos outros jogadores, aos 22 minutos de jogo, o Bruno Henrique, ele acha um gol. O Vasco, no segundo tempo, ele parecia um time que estava realmente mais acabado, um time que estava sem motivação nenhuma para jogar. Então, a gente estava sendo dominado pelo Flamengo. Porém, há elogios. O João Vitor, que é o jogador que estava com mais medo nesse clássico, por conta de todos os clássicos do ano passado, ele jogou muito bem. Ele conseguiu anular quase todo o ataque do Flamengo, quase toda hora. Tanto que esse gol aqui eu não vou nem dizer que foi uma falha dele, porque, se eu não me engano, foi ele ou foi o Lucas que foi acabar spawnando a bola e a bola sobrou pra cima do Bruno Henrique. Ele deu um chute e acabou literalmente encontrando um gol. O Bruno Henrique, depois na coletiva, ele veio falar até que, ele pensou sim, ele sempre pensa que a gente tem que, quando é um atacante, tem que saber o lugar de apertar a bola, quando tá vendo o goleiro, o lugar mais confortável da bola. Mas, sendo bem honesto, não acredito nisso. Eu realmente acho que foi um puta achado dele. O Bruno Henrique, eu acho ele um jogador muito bom, mas aquele gol pra mim não foi um gol de saber o que estava fazendo. Se você discorda de mim, pode até falar mesmo. Mas enfim, a gente leva esse gol, e quando a gente leva esse gol aos 22 minutos, realmente o Vasco morre. O Vasco parece que não queria mais jogar bola. Não que não queria, não sabia. O Vasco, ele continua em campo, sem conseguir dominar a bola. Quando dominava, tentava passar a bola para alguém, perdia no mesmo instante. Realmente foi algo horrível de ver. Parece que toda aquela energia positiva que estava no jogo de, nossa, talvez a gente consiga empatar esse jogo, talvez consiga até ganhar, foi para cadê o Vasco, sabe? E o próximo jogo ainda vai ser um jogo de volta no Maracanã com a torcida mandante do Flamengo. Então, é um jogo, vai ser divertido de ver. Mas, enfim, aos 30 minutos, vendo até isso, né, depois dos 22 da morte em campo do Vasco, o cara ele entra com 3 substituições, né? Sendo ela o Benjamin Garré, que entra no lugar do Ryan. Não lembro o que o pessoal, desculpa. É que o Benjamin Garré realmente foi o que mais passou assim. O Payet no lugar do Coutinho, que eu acho que ele não devia ter feito essa. O Coutinho, eu vou dizer que depois do gol ele foi o único que parecia estar procurando ainda. Mas tudo bem, o Payet é bom, né? E vai que ele mete a estratégia do Bahia do ano passado de novo, de marcar 2 gols do nada e o jogo virar craque de novo, sabe? Eu não vou ir com essas substituições aqui não. Inclusive eu acho até que valia mais, de repente colocar o Nuno Moreira ali em cima, mas é jogo de ida. Então realmente, talvez sacrificar o meio campo para colocar mais um atacante, ele ficar com 3, 4 atacantes não vai deixar a pena. E é isso. Sendo bem honesto, foi um jogo que dá para resumir bem assim, o Botafogo e Vasco 2, só que com uma derrota, por conta de que realmente foi um jogo do Carille de novo, primeiro tempo bom. Primeiro tempo o Rio de primeiro tempo do Carille na temporada. Tem 10 jogos na temporada, mas mesmo assim, né? E segundo tempo, tenebroso. Segundo tempo, eu vou dizer que o Vasco perdeu para si mesmo. Mas, dos males o menor. Nós ainda teremos um jogo de volta no próximo sábado.
Antes dele ainda, nós teremos o jogo da Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu. Ou seja, vai ser uma semana difícil pro Vasco. Mano, quem tá vendo de fora, né? Uma semana difícil com o Nova Iguaçu? É. Esse é o Vasco, parabéns. Eu não acho que a gente apresenta o Nova Iguaçu na Copa do Brasil, já dando minha opinião. Eu acho que a gente ganha sim. Mas não é um jogo que eu acho que vai ser fácil também, tá? Tanto porque é o Vasco na Copa do Brasil. O Vasco só foi passar da segunda fase ano passado depois de 4 anos, perdendo na primeira e na segunda. E passou nos pênaltis ainda no passado, tá? Pra lembrar isso, a maior parte dos jogos o Vasco passou no pênalti. E contra o Nova Iguaçu, que foi o nosso grande carrasco ano passado, né? Se eu não me engano, nos últimos 4 jogos contra o Nova Iguaçu, a gente empatou 2 e perdeu 2, uma coisa assim. Então realmente é aquilo, não dá pra negar que os caras sabem jogar contra o Vasco, pelo menos, ou o Vasco é muito ruim, sabe? Tanto que, se eu não me engano, até o capitão do Nova Iguaçu que ganhou do Vasco nessa época, ele foi pro Botafogo, uma coisa assim, não lembro agora, tá? Mas é isso. Eu não estou esperançoso pro jogo contra o Flamengo, mas eu não estou negativo. Se for um jogo que a gente leve pros pênaltis, eu vou dizer que tanto por elenco quanto moralmente a gente já ganhou do Flamengo, sabe? Claro que não vale nada ganhar, só for por pênalti a gente ganhou, não. Moralmente eu falo que sim, porque a torcida do Flamengo vai cobrar os caras. Mas agora nós, como vascaínos, ainda temos que cobrar o Vasco totalmente por causa disso. Por conta de que o Vasco está numa situação de folia, parece. Parece que é uma situação de que não importa quanta gente a gente contrata, não importa quem vai e quem vem, a gente continua no mesmo nível. Eu espero muito que os 3 novas contratações do Vasco venham fazer a diferença. O Adson está para voltar agora no final de março, se não me engano. Final de março ou começo de abril. E eu acho, sendo bem honesto, olhando o elenco do papel no Vasco, eu acho que não tem ninguém que fale que é um elenco ruim. Então, espero que esse ano a gente pelo menos dispute mais títulos. E pelo menos termine acima da tabela. E eu acho que a gente vai, sendo honesto, que nem eu comentei no vídeo passado, eu não sou uma pessoa que acredita muito no Fábio Carilli. Mas, uma parte de pessoas que eu convivo falou que realmente ele é o técnico a cara do Vasco. Então eu espero queimar minha língua muito fácil. Espero que eu seja a pessoa mais enganada do mundo nesse momento. E é isso, pessoal. Não esqueça de deixar o like, falar aqui nos comentários o que eu posso melhorar. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo, tá? É nóis.